Olá, criançada! Olá, meus amores! Hoje é sábado, hoje é o nosso dia, o dia que a gente se encontra para ouvir historinhas da Bíblia, histórias sobre coisas que aconteceram, né? Que nos conta lá na Bíblia, histórias sobre os milagres. Nós aprendemos muito com as histórias. E hoje eu quero que vocês aprendam mais do que uma historinha, sabe? Porque tem uma curiosidade no que eu vou falar para vocês hoje. Quando nós temos dúvida de alguma coisa ou a gente quer saber sobre alguma coisa, é muito importante que a gente pesquise, sabe, crianças? Então, sempre quando eu contar alguma coisa para vocês aqui, que vocês tiverem curiosidade, ou vocês me perguntam, ou vocês podem pesquisar também. Eu contei para vocês aqui uma historinha sobre a pesca maravilhosa. É quando Pedro, Tiago e João passaram a noite toda no lago de Genezaré pescando. Passaram a noite toda no mar da Galileia pescando. Oi, tia Rose, é mar da Galileia ou é lago de Genezaré? É a mesma coisa. Esta é a curiosidade. Isso. Tem gente que pensa que são historinhas diferentes, mas não. O lago de Genezaré, ele é o maior lago de Israel. Ele fica no norte de Israel e ele é muito grande e fechado. Então dá aquela sensação de mar, só que é de água doce e ele não encontra com o oceano, mas ele é chamado de Mar da Galileia ou de Lago de Genezaré. Aprendeu, né? Pronto! E eu quero também contar uma outra curiosidade para vocês sobre o Mar da Galileia. Hoje a historinha é mais sobre curiosidade. Vocês sabiam que lá no Mar da Galileia aconteceram 3 milagres que eu já contei para vocês nos vídeos? Isso mesmo, 3. O milagre da pesca maravilhosa foi no Mar da Galileia, né? Quando Pedro, Tiago e João passaram a noite toda tentando pescar e não conseguiram. Aí no outro dia de manhã Jesus falou com eles para eles irem e jogar a rede novamente. E eles, por obediência, mesmo estando cansados, mesmo não tendo pegado nada a noite toda, por obediência, eles colocaram o barco na água, foram novamente e jogaram a rede. Só que dessa vez, eles puxaram a rede assim, ó, cheia de peixes, muitos peixes. Tanto peixe que quase que o barco virou e foi a pique. Tanto peixe que quase que a rede arrebentou. Eles precisaram de ajuda de outras pessoas, de tanto peixe, de tanto peso, de tanto... Foi assim, sabe? Puxando. Isso. O segundo milagre que aconteceu no Mar da Galileia foi quando Jesus mandou que os discípulos fossem com o barco, que depois ele encontraria com os discípulos, e ele foi andando sobre as águas. E os discípulos acharam que era um fantasma e ficaram com medo, e quando eles viram, era Jesus. E Pedro pediu para encontrar com Jesus, andando sobre as águas, e Jesus falou: venha, Pedro! E Pedro foi e começou a andar sobre as águas. Mas o medo de Pedro fez com que Pedro, afundasse. Só que Jesus, pegou Pedro pela mão e tirou Pedro das águas. O segundo milagre foi quando Jesus andou sobre as águas. O terceiro milagre, alguém sabe aí qual é? O terceiro milagre foi quando Jesus estava no barco com os discípulos e ele estava dormindo. Lá no fundo do barco ele estava cansado e deitou para dormir. E de repente começou aquela ventania, aquele vento forte, as ondas altas, entrando água dentro do barco, e os discípulos começaram a ficar com medo, apavorados, começaram a gritar com Jesus.
E Jesus levantou e falou assim: o que está acontecendo? E eles falaram, aí Jesus foi: não precisa ter medo. E falou: cala-te, vento, acalma-se, mar. E de repente, ó, tudo ficou calmo. O vento ficou leve, as ondas voltaram a ficar baixinhas e acabou a tempestade. Esse foi o terceiro milagre que aconteceu no Mar da Galileia. O milagre de quando Jesus acalma a tempestade. Viu só que legal? Hoje vocês aprenderam, né, a curiosidade de que no Mar da Galileia aconteceu 3 milagres e que o Mar da Galileia e o Lago de Genezaré é a mesma coisa, é o mesmo lugar, porém com nomes diferentes. Uma é a mesma, né? Só muda o nome, não são 2 historinhas. E eu quero aproveitar e dizer para vocês a importância da obediência. Como Pedro foi obediente a Jesus, voltou mesmo estando cansado e jogou a rede novamente porque Jesus falou para ele fazer, ele foi abençoado com um monte de peixes. Ele foi abençoado com essa pesca maravilhosa. E vocês, crianças, todas as vezes que obedecerem a Deus, que obedecerem ao papai, à mamãe, que obedecer a pessoa que está responsável por você, seja o professor, seja o tio, vovó, vovô, tia, não importa. O que importa é a obediência. Toda vez que você for obediente, você vai ser abençoado. Pedro foi obediente e foi abençoado. Passou a noite toda e não pescou nada. E através da sua obediência, ele jogou a rede e puxou ela cheia de peixes. E ele e os outros pescadores foram abençoados com esse milagre. Então nós vamos ficar por aqui e sábado que vem eu venho com mais historinha para vocês. Então, um abraço bem carinhoso, beijo bem gostoso da tia Rose. Eu abençoo o seu sábado, eu abençoo o seu fim de semana, abençoo vocês e abençoo a sua família. Para quem tem animais, eu abençoo os animais de vocês também. Tchau!